Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Estevão Herculano, esse é o podcast da Igreja Presbiteriana de Jundiaí e no episódio de hoje nós conversaremos sobre o tema Ano Novo e a Fé Cristã. Roda a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos novamente, estamos aqui em mais um dos nossos episódios, o último episódio desse ano. Graças a Deus o Senhor foi bondoso conosco e nos deu a grata satisfação de servi-lo nessa área do podcast, das mídias. Eu já de antemão agradeço todos que participaram, agradeço o Luiz Henrique que esteve aqui conosco no decorrer desse ano inteiro e agradeço o reverendo Wilson que está aqui hoje. Foi o primeiro convidado do podcast, será desse ano e será o último também. Prazer recebê-lo, reverendo. Boa tarde, prazer é meu e eu fico muito honrado de estar aqui com você mais uma vez, com o Luiz Henrique, desejando que Deus possa nos abençoar nesse tempo que passarmos aqui. Amém. Reverendo, no começo do ano a gente falou um pouco sobre a vida, sobre a caminhada do Senhor, sobre a vida cristã de uma maneira geral. E nós estamos terminando esse ano em que, mais uma vez, nós temos a oportunidade de refletir sobre a bondade, a graça, o agir de Deus na nossa vida durante esse tempo que nós tivemos. A minha primeira pergunta é bem pessoal, assim, mas como foi para o Senhor o ano de 2025, esse ano de transição, de serviço, de ter um pastor mais jovem aí para o senhor ensinar, de ter uma igreja para o senhor pastorear como titular? Como foi esse ano para o senhor? Bom, como uma pergunta é pessoal, eu vou começar da minha vida, da minha casa, para depois chegar na igreja. Claro, fique à vontade. Este ano eu completei 3/4 de século. Eu nunca imaginei quanto tempo Deus vai me dar de vida. Mas olhando para trás, 75 anos parecem uma conta muito grande, mas efetivamente passou tão rápido. E eu fico pensando no fato de que nesses 75 anos, eu posso falar como Samuel. Até aqui, o Senhor me ajudou. E eu posso perceber a boa mão dele nessa caminhada. Depois disso, eu tenho que comentar que neste ano eu completei com a Esther 50 anos de casamento. Essa é a maior bênção do ano, né? Não é? E nós tivemos a oportunidade de sair um pouquinho naquela época, tivemos oportunidade de rever o nosso passado, de caminhar um pouco, de passar algum tempo juntos ali, dando graças a Deus pelos filhos que nós temos, pelos netos que nós temos. E Deus fez muita coisa conosco e por meio de nós. Esse ano eu cheguei aos 48 anos de licenciatura e ordenação. Uhum. Fui licenciado em 77. 77. Então, por conta disso, já faz um tempão que eu estou na estrada do pastorado. Uhum. E eu me senti assim no ano de 2021, quase passando os 70 anos para os 71, eu me senti na obrigação de pedir a jubilação. Uhum. Não que a igreja presbiteriana exija a jubilação, mas eu entendi que deveria pedir. Uhum. Até porque eu estava ocupado trabalhando lá no Instituto Presbiteriano Mackenzie e ajudando os colegas aqui em Jundiaí nas suas respectivas igrejas, como um colaborador.
E, para minha surpresa, o ano de 2025 eu volto a ser um pastor efetivo para passar este ano de 2025 à frente da Igreja Presbiteriana de Jundiaí. E tive grandes privilégios, não é? Grandes oportunidades de ver a obra acontecendo, de ver o Senhor trabalhando na vida das pessoas. Muita gente que eu não conhecia, acabei conhecendo. E quero jogar um pouco de confete no meu entrevistador, dizendo que eu fiquei muito contente de conhecê-lo mais profundamente e de me envolver tanto ministerial quanto emocionalmente contigo, no sentido de que nós acabamos nos dando bem, sendo um só, uma equipe, junto com o reverendo Wellington, que também foi uma bênção, tem sido uma bênção na nossa vida, reverendo Cleiton lá em Louveira, e o conselho da igreja, não é? Que é a governança da nossa igreja. Então, de fato, foi um ano... Eu pretendia fazer mais, mas no decorrer da conversa, a gente acaba vendo por que não fiz o que deveria ter feito. Eu sou um servo inútil mesmo. Ô, reverendo, só assim, jogando confete, eu agradeço muito a Deus também pela oportunidade, porque foi muito bom trabalhar com o senhor e aprender muitas coisas, né? Eu falo pra Virgínia que de 2023 até hoje, o casamento me ensinou o que toda a parte de aconselhamento que eu tive no seminário não ensinou. Sei. E esse ano que eu passei com o senhor, eu aprendi o que tudo aquelas aulas de poimênica, evocação e espiritualidade tentaram ensinar e eu não aprendi. Quer dizer, não estou falando que eu aprendi tudo, né? Que a gente nunca aprende. Não, a gente não para de aprender. Mas na prática é como se eu tivesse feito um ano prático de seminário. E agradeço muito a Deus pelo senhor, pelos ensinos aí, pela caminhada pastoral mesmo, né? A gente aprende a pastorear na igreja e com outros pastores dando exemplo pra gente. Então Seja Deus. Foi uma bênção. Mas vamos lá. Em relação a esse tempo, né, que o senhor tem de ministério, vida, casamento, paternidade e tudo mais, o senhor viu bastante coisa, né? Vi. Na passagem dos anos, no decorrer dos anos. Muita coisa. Sejam mudanças tecnológicas, sociais. Muita coisa. Na própria igreja. O que impactou o senhor? O que o senhor percebe que mudou? Que mexeu com o senhor? Aí na vida, em Jundiaí, porque o senhor está aqui há bastante tempo. Na igreja. Nas pessoas, né? Só um exemplo. Nós entrevistamos recentemente 15, 16 pessoas para a profissão de fé e batismo, né? Gente jovem. E é engraçado, eu sou jovem, mas eu fico sempre impressionado em ver pessoas que nasceram em 2005, 2004, né? Eu falo, nossa, tem gente que nasceu que na minha cabeça a pessoa tem 11 anos, mas ela já tem 21, na verdade, né? Então, assim, como o senhor vê essas mudanças? O que mudou pro senhor? Como funciona essa dinâmica para um homem que está no ministério há tantos anos? Bom, a cada geração nós temos um incremento especialmente da tecnologia, que altera o comportamento das pessoas. Nós tivemos, desde o começo do meu ministério, uma evolução muito grande. Eu me lembro que os primeiros boletins que eu fiz foram na máquina de escrever e com o mimeógrafo a álcool. Isso é bom. E hoje, ninguém sabe o que é isso. O Luiz sabe o que é isso? O Luiz não sabe o que é isso. O mimeógrafo a álcool foi sucedido pelo mimeógrafo a tinta. Quando eu cheguei aqui, na cidade de Jundiaí, a gente teve a oportunidade ainda de fazer a máquina de escrever. Nós temos boletins escritos com máquina de escrever, se bem que já eram máquinas elétricas. E
nós tínhamos o mimeógrafo a tinta. Depois disso, nós adotamos o retroprojetor. Nossa, aquilo... E Definição... a gente fazia as imagens, os desenhos em películas. Depois surgiram as impressoras que faziam a impressão nos acetatos. Uhum. E hoje a gente nem precisa pensar, a gente simplesmente diz à máquina: faça isso, e ela faz. O que eu vi nesta evolução tecnológica foi o fato de que o crente, de certa maneira, foi se desligando dos meios tradicionais de inspiração. Abandonou o texto, a Bíblia física, para se utilizar de outras metodologias. Abandonou os cancioneiros. Hoje em dia, você, se disser assim, quem tem inário, eu nem levo inário na igreja. As famílias, muitas delas vinham juntas a pé para a igreja. Você via núcleos de pessoas andando na rua com Bíblia na mão, e hoje você não tem mais isto. E com a pandemia, eu fiquei surpreso de ver como o crente disse: eu não preciso mais estar no espaço físico da igreja. Eu me contento em acompanhar os cultos à distância. Só que, ao mesmo tempo, eu vi que tudo quanto a gente fazia de maneira assim bem restritiva, por conta de ser uma comunidade, de ser uma igreja que pregava o seu evangelho dentro de 4 paredes, ou fazia uma congregação, ou ia para a praça pública eventualmente, agora essa igreja está falando ao mundo. Eu vejo por aqui que muitas vezes as nossas aulas, por exemplo, que tem participação das pessoas, elas precisam ser constantemente interrompidas para que o microfone chegue na pessoa a fim de que ela fale. Sim. Então, isso se torna necessário exatamente por conta de que nós estamos fazendo uma transmissão que a gente não tem ideia para que lado vai. Por outro lado, esta automatização do culto e a divulgação do culto para fora fez com que os pregadores ficassem restritos na sua fala. Então, eventualmente, a gente não fala tudo que deveria falar, eventualmente por medo de uma censura, por medo de um regime totalitário, de um regime assim que nos persiga, que nos maltrate antes da hora, porque a gente sabe Sim. que vai maltratar a qualquer hora. E o que eu vi nesses tantos anos de ministério foi o cumprimento das Escrituras. Há um declínio gradual da população no que diz respeito ao Evangelho de Cristo. A gente acompanha isso na Europa, acompanha isso na América, acompanha isso em outros lugares, e a gente verifica, mesmo aqui, entre nós, um declínio da fé. É claro que a gente sempre vai encontrar gente crente, não é? A gente sempre vai encontrar jovens crentes, vai encontrar adolescentes que se convertem, a gente vai encontrar esses. Mas eu não tenho dúvida de que o amor de muitos está esfriando. Sim. Os cristãos que conhecem muito, eventualmente estão se tornando farisaicos. O senhor acha que isso é um problema dessa época atual? O senhor enfrentava esse problema na década de 80, por exemplo? Proporcionalmente, sim. De incredulidade, de falta de reverência,
de falta de comprometimento. Isso vai existir em todas as épocas. Mas à medida que o tempo passa, você percebe que é mais difícil para o povo continuar crendo nas verdades bíblicas sem esmorecer. Isso é uma coisa predita nas Escrituras. Né? Eu me lembro que, autores geralmente da parte de missões, né, missiólogos, falam muito do crescimento do cristianismo no sul global, né? África, América do Sul. Sim. E é engraçado que muita gente adota às vezes uma visão otimista do crescimento dos evangélicos, dos cristãos, né? A gente fez até um episódio falando sobre a bolha evangélica, pegando alguns números de pesquisas recentes que saíram. E se você for ver, cresceu e deu uma estabilizada no número geral de evangélicos, né? Mas nós somos aí 1/3 da população do Brasil, mais ou menos. Isso é muita coisa se for ver de maneira geral, né? Mas ao mesmo tempo, aí minha pergunta para o senhor, posso estar errado no meu pressuposto, né? O senhor corrige se tiver. Mas me parece que tem, reverendo, às vezes um pouco de uma comercialização do conteúdo da fé. Tipo assim, como tem muita tecnologia, muita rede social, a pessoa consome muito conteúdo de grandes pregadores, teólogos, isso está na internet. Sim. E quando ela chega na igreja local, o vínculo que ela tem com a igreja local, às vezes é meio quebradiço, né? Porque, tipo, ela consegue ter pregadores muito melhores, às vezes, do que os que tem na igreja local na internet. Sim. Então ela não se apega, né? Às vezes ela fica aqui 1 ano, 1 ano e meio, aí já não gostou, muda, vai para outra e tem um êxodo, assim, de crentes. Então, eu acho que esse sentido de esfriamento, a tecnologia, hoje, só é mais um dos fatores, né? Que tanto ajuda, por um lado, que é uma bênção, o evangelho chegar a tanta gente, mas também ajuda para esfriar, decair. Né? Para decair. Uma brincadeira que eu faço é a dos 3 mosqueteiros. Um por todos e todos por um. Não é assim? Sim. Pois é. Se um de nós escandaliza a população, a classe inteira vai. Todos os evangélicos são porcaria, todos os evangélicos são como aquela pessoa que foi para a mídia e acabou tendo um comportamento completamente distanciado das Escrituras. Esse é um efeito também da internet. A gente vive de muita informação, a gente vive de escândalos, a gente vive de pessoas que estão muito mais preocupadas com a monetização do que propriamente a pregação do Evangelho. E eu creio que a nossa igreja tem um papel importante nessa área de divulgação do Evangelho. Ela não deve se envolver em situações que sejam assim políticas. E ano que vem vai ser ano de eleição. A gente precisa ter um cuidado pastoral no sentido de harmonizar nosso povo. Não direciona, garante a liberdade de consciência de cada um. Entretanto, a gente tem que canalizar o nosso povo para um ambiente tranquilo, interno e também externo, por que não? Sim. Mas uma última palavra sobre isso, da parte da tecnologia, o senhor gosta, né? Eu vejo o senhor tem canal, gosta de produzir conteúdo, gosta dos podcasts, né? Eu acho que o senhor vê isso como uma ferramenta poderosa, assim, e se engaja nisso, né? De tecnologia. E eu tenho esse zelo que eu comentei um pouco, que é o mundo está precisando do Evangelho, não da minha opinião acerca deste pregador, daquele pregador, daquela situação ou de outra. Entretanto, eu acho que falta a igreja ser um pouco sal. Entendi. A igreja precisa ser sal, mas não o sal insípido. Tem que ser um sal
que salgue, que tempere as relações. Então ela precisa dizer a verdade evangélica, e não deve se envolver em questões que não são da sua competência. Salmo 90, verso 12. O Salmo 90 todo é maravilhoso, né? Muito lindo. Mas tem aquele verso muito famoso: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. No final de ano a gente sempre fica um pouco pensativo sobre a passagem dos anos, sobre a efemeridade de certas questões da vida. Nesses anos de ministério, como esposo, né, que o senhor tem vivido, o senhor já se apegou a coisas passageiras e depois viu que não precisava? Ou dedicou tempo para coisas que depois o senhor viu que na época não pareciam importantes e falou, nossa, isso era muito importante? Como que o senhor vê isso? Eu contraponho o texto do Salmo 90 com Provérbios 16. Tá. Porque Provérbios 16 diz que o coração do homem pode fazer planos. Uhum. E o versículo 2 vai dizer que todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Quando a gente faz planos, existe a melhor das intenções. Quando a gente faz planos, a gente entende que vai dar conta, a gente entende que vai conseguir realizar, a gente entende que é a verdade que nós queremos, não é? É a nossa verdade. E então, muitas vezes, nesses anos todos da minha vida, eu tive planos que não foram para frente. Inclusive neste ano. Eu tive muitos sonhos com a igreja nesse ano e eu não fiz metade daquilo que eu sonhava. E para mim aquilo era verdade, aquilo fazia parte do meu processo de viver. A gente vive quando a gente sonha com coisas possíveis. A gente vive melhor quando a gente consegue realizar coisas planejadas. Agora, eu fico pensando, se eu não conseguir executar os planos que eu fiz no início do ano, o que eu devo fazer? Eu devo insistir neles? Eu devo esquecê-los? Eu devo formular novos planos? O que eu devo fazer? E eu gostaria de pensar que nós, se não usamos, não devemos voltar a eles. Porque eles não fizeram falta. Entendi. Eles não fizeram falta. Vou comprar uma calça branca. E não comprou. Não fez falta. Entretanto, há certos planos que são impostos ao crente. Uhum. Por exemplo, a nossa santificação. Sim. Eu preciso incluir no meu portfólio de planos a minha vida cristã, a minha santificação, o meu processo de andar com Deus, o aperfeiçoamento do meu conhecimento teológico, bíblico, da minha convicção. Eu preciso crescer. Esse é um tipo de plano que eu preciso fazer como cristão e renovar, ainda que seja todo ano, mas renovar o desejo de continuar fazendo aquilo. Porque são planos que pertencem ao fórum da eternidade. Eu posso dizer assim, neste ano eu vou trocar o carro. Só que o meu sonho, ele é juntado com várias probabilidades. Quando eu estava vindo para cá, eu fiquei pensando, será que alguém tem plano A e plano B? Será que alguém tem plano C? Será que alguém tem plano D? Porque, na verdade, a gente se agrada com o plano A. Se não dá certo,
a gente tenta uma alternativa ali em cima do joelho e tal, etc. Mas a gente não pode considerar alguma coisa assim passível de ser deixada de lado, as coisas que têm relação com a nossa fé. Sim. Então, 2026, o que eu preciso ser? Eu preciso ser mais parecido com Jesus. E em 27? Eu preciso continuar sendo parecido com Jesus. E em 28? Eu preciso continuar sendo parecido com Jesus. Eu posso, sim, fazer uma dúzia de planos. Entretanto, eu devo usar aquela palavrinha mágica que vem de Tiago. Se o Senhor quiser, Sim. faremos isto ou aquilo. Porque o próprio texto de Provérbios 16 vai me dizer, olha, a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Vai dizer, o Senhor pesa o espírito, o Senhor é que vai dizer o que convém. É o Senhor quem vai fechar o meu conjunto de planos. E aí acontece uma coisa maravilhosa. Quando você prioriza o plano de Deus para você e começa a viver, os seus planos pessoais são excedidos pelos planos do Senhor. Eu não esperava receber essa graça. Pois é. E Deus me deu. Não estava nos meus planos, mas estava no dele. Então eu fico pensando no fato de que alguns planos que eu tive para este ano, que eram especialmente relacionados à igreja, não foram feitos, não foram cumpridos. E agora acabou a oportunidade de cumpri-los. Então, o que eu devo fazer? Eu devo continuar insistindo neles? Ou eu devo ser suscetível ao que Deus quer na nova realidade que eu tenho? E aí sonhar com outras coisas. Ao mesmo tempo, eu sinto a necessidade profunda de manter os planos que Deus tem para comigo, que são muito claros nas Escrituras. Eu preciso aprender a conhecê-lo mais, eu preciso vivenciar mais a sua comunhão, eu preciso ser mais maduro na fé. E esse é um plano que, como cristão, eu preciso ter. Isso que o senhor falou sobre planos aí da igreja, tudo, o senhor não ficou frustrado por não realizar certas coisas que o senhor queria? O senhor fez bastante coisa, eu digo, o senhor está feliz com o que foi feito. Eu estou grato. Está grato. Eu não posso dizer assim que o crente fica feliz, puxa vida, eu consegui, porque na verdade a glória é de Deus. Sim. A glória é de Deus. Eu fico feliz de ter sido usado, de ter tido oportunidade. Eu fico feliz e fico honrado de ter sido posto nessa condição. Eu fico pensando em vários colegas que estão beirando a minha idade e eles não têm oportunidade. Eles foram cancelados. Eu acho isso uma coisa absurda no Evangelho. Você pega um Simeão da vida e Deus se importa com o velho e diz, Simeão, você não vai morrer antes que veja o Redentor. Aliás, eu vou cantar isso na cantata. E eu vou pregar esse sermão amanhã no culto dos adolescentes. É mesmo? É que, na verdade, o amanhã desse podcast provavelmente já vai ser a virada do ano, mas no dia 6 de dezembro. Tá bom, no dia 6 de dezembro. Mas eu tava meditando justamente e é muito bonito, né? É muito bonito. Ele já é idoso e sabendo que ele ia ver o Salvador, e ele toma o Salvador nos braços, né? E você fica pensando no cuidado, na delicadeza de Deus em dizer, calma aí, meu filho, eu vou cuidar de você e você vai ter uma alegria que você nunca teve.
Então, quando eu faço planos e fico insistindo nos meus, eventualmente eu não dou espaço para Deus fazer os dele, que são muito mais agradáveis, são muito melhores, são grandes, são majestosos. Eu olho para mim e vejo isso. Deus foi muito gentil comigo. E a gente não sabe, você não sabe, ele não, Luiz Henrique não sabe, e eu não sei o tipo de impacto que aquilo que fizemos durante o ano vai produzir na vida das pessoas. Eu tenho visto alguns vídeos do C.S. Lewis a respeito dele, né? E eu não sei se ele imaginou que as coisas que ele escreveu iam virar filmes, iam virar fonte de inspiração para os estudiosos, inclusive da teologia, iam revolucionar tanto quanto estão revolucionando. Nós não sabemos. Deus pode usar nossos planos, que coincidem com os dele, mas Deus pode usar também só os planos dele e, na nossa pequenez, multiplicar os efeitos daquilo. Então, é mais fácil a gente ser puxado do que tentar puxar Deus, entendeu? Com certeza, com certeza. Mas o senhor faz uma listinha de metas assim ou não? Quando vira o ano, pensa, eu quero fazer isso, escreve isso, porque hoje em dia, reverendo, a gente tem muita coisa que não é teologia cristã, mas o pessoal quer puxar, né? Então, bom, nenhum problema fazer uma lista de metas. Vai lá. Mas é um negócio meio confissão positiva, sabe? Eu vou colocar aqui, escrever o que eu quero, isso vai acontecer. E eu acho que a vida do cristão não deveria ser assim. Você, como o senhor disse, faz os planos, né? Traça aí metas. Porque Deus nos deu inteligência para a gente pensar, fazer planejamento financeiro, não fazer loucura, pensar o que a gente quer fazer na igreja. Bom, o conselho serve para isso, né? O conselho faz provisão orçamentária, faz tudo isso, mas não é porque a gente traçou uma meta que aquilo tem que acontecer. E às vezes a gente é surpreendido, né? Pela graça de Deus e por coisas melhores, ou com Deus mesmo frustrando nossos planos, o que também é maravilhoso, porque ele é um Deus eterno e soberano. Mas assim, o senhor escreve, faz uma listinha? Não. Não faço. Deixa Deus me levar, que nem falou o teólogo. Deixa a vida me levar. O que você acha deste versículo do Salmo 138, totalmente fora de contexto, usado apenas por pretexto, né? Exatamente, como a gente faz às vezes, né? O versículo 8 do Salmo 138 diz assim: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. O que é? O que a mim concerne? O que diz respeito a mim. Não é? O que diz respeito a mim. No domingo agora, eu vou pregar de manhã, e nós vamos ter profissões de fé e batismo e tal, etc. E eu fiquei pensando, que mensagem seria interessante, porque nós estamos falando do Catecismo de Heidelberg, é verdade. No domingo 49, e faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Esse é o expediente da aula. Você sabe onde eu fui conduzido? No Salmo 23. E eu fiquei pensando no fato de que a melhor inteligência que eu devo ter é de entregar o meu caminho para o pastor. Para o pastor, o Deus da aliança. Sim. Porque ele me supre. Os meus planos, eles podem ser absolutamente egoístas. Os meus planos podem ser planos que não enxergam o todo. Por exemplo, você está enxergando uma parte do microfone que eu não estou. Sim. Compensação, tem uma luzinha vermelha do meu lado aqui que você não vê.
Assim são os nossos planos. São unilaterais, são muito enfraquecidos porque a gente não tem a visão do todo e não tem assim, controle sobre as circunstâncias. Mas quando o salmista diz: o que a mim me concerne, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o Senhor levará a bom termo. Estas são mensagens de esperança para a gente dizer assim: Deus, vai começar um ano novo e eu estou aqui. Eu quero te servir. Eu quero que o Senhor me leve para lugares que eu não fui, para situações que eu não vivi, e que eu sempre me lembre que o Senhor vai fazer uma obra na minha vida e por meio da minha vida. Então, sim, eu quero uma calça branca. Esse é meu desejo. Mas eu o coloco nas tuas mãos. Então, eu acho bobagem fazer listinha. É claro que eu tenho algumas ambições pessoais. Sim. Não é? Eu gostaria de fazer isso ou aquilo. Entretanto, é aquela coisa de Tiago outra vez. Se o Senhor quiser, vai acontecer. Sempre o crente tem um laço de dependência com o Senhor quando ele faz a tal da listinha. Eu prefiro não fazer. Alguma vez na vida o senhor ficou preocupado de não estar fazendo a vontade de Deus? Toda hora. É. Toda hora. A gente precisa ter esse questionamento. Porque é fazendo esse questionamento que a gente se coloca na brecha. Se a gente diz: não, eu estou fazendo a vontade de Deus, certamente Ele quer isso. Tem uma atitude assim, que se chama de fé, né? Não, você tem pouca fé. Você não acredita que você pode. É por isso que não acontecem as coisas. Só que a Bíblia nos orienta a usar toda a nossa inteligência, toda a nossa capacidade, toda a nossa competência debaixo da graça. Sim. Debaixo da graça. A gente precisa entender que não é desonra para o ser humano ser dependente do seu Criador e Salvador. Não é desonra, é honra. Com certeza. É honra. Eu tenho um cantor que eu gosto muito, né? O Frank Sinatra. E tem uma música que ele popularizou, que é a música My Way, sabe? E, assim, a melodia, ele cantando é muito bonito, mas a mensagem da música é bem o oposto, né? Do que um cristão diria. Que ele fala, olha, por exemplo, arrependimentos, eu tive alguns, mas nenhum deles suficientes para fazer eu me angustiar. E ele vai dizendo e no final ele fala, né? O importante é que eu fiz o meu caminho do meu jeito, né? Vivi do meu jeito. E eu acho que a gente precisa refletir sobre isso, né? Se a gente não tem uma postura um pouco de, olha, eu tô fazendo do meu jeito, então tá tudo bem, tá tudo certo. Porque a gente erra, né? A gente se arrepende, a gente faz bobagem. A vida cristã é uma vida de constante erro e pedir perdão a Deus, o Deus que já nos perdoou em Cristo eternamente, mas a gente pede perdão a Ele e recorre a Ele nesse recurso. E o próprio Deus nos humilha, mostra quem nós somos, que nós somos pó, né? Então, o senhor já teve isso na sua vida, de se arrepender de fazer alguma coisa, pensar, será que eu tô no caminho certo? Será que, Senhor, eu quero dar uma volta aí de 180 graus aqui, porque eu não sei o que fazer? Sim, já aconteceu? Já, muitas vezes. É. Esta deve ser uma coisa até natural na vida da gente. Porque, deixa eu voltar um pouquinho e pensar em Paulo, por exemplo. Uhum. Paulo diz assim, olha, eu estou tentando conquistar aquilo para o que eu fui conquistado. Não que eu já tenha obtido a perfeição. Mas
Isso não me impressiona tanto. Isso para mim é um princípio educacional, é a gente se renovando todos os dias para aprender coisas novas. O que me impressiona em Paulo é aquela declaração que ele faz lá em Romanos, quando diz que a gente não sabe orar como convém. Mas Paulo admitindo isso? Ele que é um ícone da vida cristã, ele que é um exemplo extraordinário de crente do Novo Testamento, ele diz que os crentes não sabem orar como convém, e ele fala na primeira pessoa do plural, se envolvendo com isso. E assim eu olho para Paulo e eu vejo que ele tentou várias vezes, várias coisas. Atos vai dizer que algumas não deram certo. Verdade. Então eu já me arrependi de muita coisa que eu tentei. A forma de abordar os crentes, muitas vezes, em aconselhamento, em vez de provocar o bem, provocaram uma experiência negativa nos crentes. Uma palavra mais dura, sem necessidade, uma exaltação do ego, sem necessidade. Isso me fez ficar muito choroso por conta de ter falhado no ministério. Agora, uma coisa que me ajudou bastante foi ter a consciência de que na obra de Deus nós não estamos sozinhos. Eu fico bastante e bem impressionado com pessoas que crescem no Evangelho. Eu já sou capaz de chegar com um plano e de vê-lo sendo demolido pelos outros e de aceitar a interferência dos outros naquilo que eu sonhei. Eu já sou capaz. Eu já aprendi isso. E, naturalmente, eu luto o mais que eu posso para que o meu plano dê certo. Entretanto, eu aprendi que eu preciso burilar meu plano quando eu trabalho com todo mundo. Então, por exemplo, vamos trabalhar juntos? Nós temos que desenvolver temas para os estudos bíblicos de quinta-feira. Como é que eu vou fazer? Eu vou jogar uma ideia para você, não é? Porque eu estou na posição de jogar a ideia. Eu jogo a ideia para você e nós vamos conversar. Então, há contribuições que você enxerga que eu não enxergo. O plano melhora. O plano cresce. Ele se torna mais efetivo. Então, estar numa igreja e planejar é uma coisa feita a muitas mãos. Sim. Ainda que a ideia tenha nascido no coração de A ou de B, é necessário que ela seja submetida a muitos conselhos. E debaixo de muita oração, a gente acaba vendo que, na verdade, Deus estava querendo aquilo. Quando a gente olha para trás, a gente vê exatamente como Deus queria que a coisa fosse. Recentemente, Reverendo, teve uma coisa engraçada que a classe de jovens casais aqui, né, da igreja, e foi engraçado que a gente eu e o Vitor pensamos na classe, né? Acho que o senhor sugeriu no começo do ano e o conselho também. Bom, a gente começou em março, eu acho. Foi durante o ano todo. E eu pro Vitor e o Vitor pra mim, a gente vai acabar, porque é isso, o material é esse. Aí chegou novembro, a gente falou pra classe, gente, é o seguinte, a gente vai acabar com a classe, ano que vem não vai ter, a gente pensa em outra coisa. Aí o Edgar falou com a gente, que queria que a classe continuasse, que achava bom, importante, deu os motivos lá. Aí a gente conversou e falou, mas não sei se vai dar certo e tal, enfim. Aí o senhor falou com a gente, que achava importante a classe continuar, expôs os motivos. Aí o reverendo Wellington falou com a gente e falou que sugeriu do pessoal dos catecúmenos saindo Irem para a classe. irem para a classe.
E depois eu perguntei pro reverendo Tales também, e ele falou, olha, eu acho que a classe precisa continuar, e falou. Aí a gente chegou, eu pro Vitor, e falei, meu irmão, eu acho que a gente não quer fazer o que Deus quer. Então acho que é melhor a gente continuar, né? E olha, eu sou meio cético com essas coisas, mas eu acho que nesse caso aí é Deus falando mesmo, né? Então, isso acontece direto com a gente, né? A gente parece que reluta. Bom, e o senhor citou Paulo. Paulo fala que Deus, o Espírito Santo, impediu ele de ir para a Ásia, né? Não deixou. Não deixou. Uma hora Satanás não deixou, Sim. E outra hora o Espírito Santo de Deus não deixou. E por outro lado, Deus aparece, Deus não, né? O varão lá aparece e fala, Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, é o tempo todo Deus não é interferindo, mas mostrando qual a vontade dele, o plano dele, né? Pra gente. Na verdade, eu preciso sempre me lembrar que o plano de Deus existe. Sim. E é imutável. É imutável. O plano está lá. Se tem alguém que planeja com excelência, esse alguém é o Senhor dos Exércitos. Não tem dúvida. É só se olhar o relato da criação, você vê, nossa, que planejamento foi esse? Impressionante. E quando você olha as profecias do Antigo Testamento, como a gente viu ontem no estudo, a respeito de Deus dando dicas, dando sinais do que ele faria por meio de Jesus Cristo, é impressionante o fato de que ele pensou cada coisa. E eu, na minha rebeldia, do tamanho de um grão de areia, que não cobre espaço nenhum, não pesa nada, quero dizer para Deus o que fazer. Na verdade, a despeito de mim, ele continua no plano. Sim. A maior felicidade que eu tenho é quando eu me encaixo no plano dele. É fazer parte desse plano. Porque aí eu vejo o sucesso dele. É muito legal isso. Sim. Eu vejo o sucesso dele, vejo a glória dele, e com isso eu sou feliz, eu sou bem-aventurado, né? Com certeza. É. Para a gente caminhar para o final, reverendo, o senhor sente que tem cumprido seu chamado no decorrer dos anos? Não. 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 O apóstolo Paulo dá a impressão que ele se sentiu satisfeito, né? Mas ele disse assim, como é que ele fala? Estou sendo... Guardei o depósito. Combati o bom combate. Combati o bom combate, guardei a fé. Terminei a carreira e guardei a fé. Isso, terminei a carreira e guardei a fé. Dá a impressão que ele se aposentou, né? Mas o senhor não terminou a carreira ainda. Nem ele. Nem ele. Ele diz, eu fiz tudo o que eu podia. Eu trabalhei na obra, eu me entreguei à obra. E depois, em outros lugares, ele dá o relatório. Eu fui apedrejado, eu fui náufrago, eu fui prisioneiro. Quer dizer, a vida dele é muito marginalizada. Entretanto, preso, quase afogando, apedrejado, o que esse homem produziu, poucos na Terra devem ter conseguido produzir. E ele tem uma visão absolutamente de vaso. Eu gosto muito daquela expressão que ele usa aos Coríntios, quando ele fala disso, na segunda carta. E ele trabalha esse conceito. E ele diz assim, no capítulo 4, versículo 6. No 5 e no 6, ele diz, não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus
que disse: das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O Deus Criador que disse: haja luz, é o Deus que resplandeceu no meu coração. Aí ele diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Paulo se considerava um vaso de barro. Para que a excelência, né, do poder fosse de Deus e não dele. É assim que a gente deve se sentir. Ah, fiz tudo o que eu podia. Não, não fez. Ah, eu pretendia fazer diversas coisas, mas não consegui. Não tem importância. O que Deus pretendia de você, provavelmente aconteceu. Mas se porventura você teve na sua mente, a cada ano, dizer assim: Senhor, que este ano eu continue dependente teu, confiante de ti, em ti, declaradamente cristão, fervoroso, que eu aprenda a ser como Jesus nesse ano, como uma meta contínua. Eu sei que sou vaso de barro, mas, Senhor, eu quero que esse ano a excelência do teu poder tome conta de mim e me torne uma pessoa melhor. Acho que esse é o melhor plano que tem. O resto é acessório. O resto é acessório. Falando de coisas materiais, eu cheguei num pastor famoso de nossa igreja, quando eu era bem jovem ainda, e ele já era, assim, bem rodadinho. Perguntei: reverendo, quando é que a gente compra uma casa? Como pastor, a gente compra uma casa. Tem casa própria. Ele disse: Xará, o nome dele era Wilson, né? Xará, eu estou com 70 anos hoje. A minha primeira casa, Deus me deu aos 55 anos. Falei: como primeira casa? É porque hoje eu tenho 4. Então, em 15 anos, aconteceu uma coisa assim. E ele estava vivendo do aluguel dessas casas e estava exercendo um ministério de aconselhamento, de viagens para lá e para cá, com base no sustento das casas de aluguel. E como foi? A primeira Deus me deu. Depois Deus foi mobilizando as pessoas, foi fazendo os filhos melhorarem de vida e tal, etc. E hoje eu moro na quarta casa. Não moro na primeira, moro na quarta. E eu fico pensando nisso. Quanto menos ambição a gente tem de ter coisas, pelo fato de ter coisas, mais Deus dá se a gente for fiel. É verdade. Com certeza. Então tem que descansar nele, deixar o plano dele rodar. Com certeza. Isso não é passividade, isso é dependência. Eu lembro de uma história que eu gosto muito. O senhor citou o C.S. Lewis, né? Eu gosto muito do Tolkien. E tem um ensaio dele que não é tão conhecido. É um ensaio seguido de um conto de fadas. O conto de fadas se chama Leaf by Niggle, Folha de Migalha, né? Conta a história de Migalha, que era um pintor, que a vida dele era pintar folhas e árvores e tentar fazer uma árvore perfeita. Ele passava dias ali pintando e tal. E ele constantemente era interrompido por o vizinho dele, Paróquia, que precisava sempre da ajuda dele. Bom, os nomes são todos sugestivos, né? E aí ele estava tentando pintar a árvore dele, aí o Paróquia precisava de ajuda, que levasse ele num médico, sei lá. E ele ficava ajudando esse homem e angustiado por não estar conseguindo cumprir o que ele queria, até que ele é chamado a fazer uma viagem, que é a morte, né? E ele viaja e chega em um grande jardim
depois da morte e chega nesse grande jardim ainda um pouco angustiado com o que ele fez em vida, pensando que ele não tinha cumprido o que ele precisava ter cumprido. Quando ele chega no jardim, ele vê Paróquia, o vizinho, e a árvore perfeita, linda, né? E aí ele fala assim, mas essa árvore que eu tava tentando pintar a vida toda, né? E aí o Paróquia fala, pois é, o que você fez lá, você só vai saber aqui como foi, né? O resultado do seu trabalho. E, bom, o Tom que era um católico, né? Então tem umas distinções teológicas, mas eu acho muito bonita essa figura que ele usa. Que a gente tá aqui, né? Pintando a folhinha, pintando a árvore, uns galhos meio torto. A gente não sabe o que tá acontecendo, mas um dia na eternidade Deus vai mostrar pra glória dele que o resultado do nosso trabalho foi muito mais do que a gente pensou, né? A recompensa do crente tá lá. Exato. Pra terminar, reverendo, Fala. o senhor tem alguma dica para os nossos irmãos ouvintes que vão começar o ano de 2026? Como eles podem começar esse ano bem? Olha, todos os planos que você, porventura, quiser idealizar aí, até mesmo fazer a sua listinha, por favor, inclua o primeiro plano. A primeira coisa, a coisa mais fundamental que há. Eu quero, neste ano, entregar a minha vida a Deus e deixar que Ele governe a minha vida, que Ele faça a vontade dEle na minha vida. Você vai viver, com certeza, em várias situações que vão lhe permitir apresentar resultados e você vai, com toda certeza, ser uma pessoa bem-aventurada. Então, se você tiver planos de compra de imóveis, de automóveis, ou de algum passeio caro, ou de alguma coisa, não tem problema sonhar. Só se lembre que o Senhor tem planos para você. Por isso que eu digo para você deixá-lo governar, porque é capaz que ele te leve para lugares assim absolutamente lindos, por conta do gosto dele. E você vai ser muito mais feliz do que ficar se matando para conseguir os seus planos pessoais e Deus não apoiar. Com certeza. Reverendo, obrigado pela participação do senhor. Se você ficou até aqui, nós agradecemos a sua frequência aqui, né, no nosso canal, no nosso podcast. Pedimos que você compartilhe esse conteúdo com seus amigos, familiares, irmãos, para que mais pessoas escutem a mensagem do Evangelho e os temas que a gente traz aqui. Siga a IPJ nas mídias sociais, no YouTube, no Instagram, para que mais pessoas conheçam a nossa igreja também, sejam edificadas pelo conteúdo. E mais uma vez, muito obrigado. Esse foi um ano abençoado para nós. E no ano de 2026, se Deus quiser, esse projeto continua. Orem por nós e continuem nos apoiando, porque nós precisamos de vocês. Deus abençoe. E, reverendo, o senhor tem mais alguma coisa para falar? Muito obrigado mais uma vez pelo privilégio de estar aqui. E eu desejo que este trabalho de vocês dois, Luiz Henrique, Estevão, progrida. Amém. E que, de fato, muita gente seja abençoada por meio de vocês, pelo trabalho que vocês executam. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, um abraço. Até ano que vem, se Deus quiser.